Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Nós fazemos uma viagem pelo Brasil para mostrar as principais ações e projetos da Justiça do Trabalho que beneficiam diretamente o cidadão. No programa de hoje, vamos saber como são feitas as conciliações por WhatsApp, uma forma rápida de resolver conflitos trabalhistas que tem dado muito certo em Campinas, São Paulo e no Gama, Distrito Federal. Ainda sobre conciliação, em Brasília, núcleos dos Tribunais Regionais do Trabalho se reúnem para debater medidas para estimular os acordos na Justiça do Trabalho. No Acre, vamos até a cidade de Santa Rosa do Purus acompanhar a visita da equipe do TRT da 14ª Região em mais um ciclo da Vara Itinerante. E em Porto Alegre, vamos conhecer a rotina de um servidor do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que depois do expediente se dedica à arte da caricatura no quadro Jornada Extra. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Você já imaginou dar fim a um processo trabalhista de forma rápida, usando apenas um aplicativo de celular? Isso já é possível por meio da conciliação realizada por WhatsApp. O primeiro acordo utilizando a ferramenta foi promovido pelo Fórum Trabalhista de Campinas, em São Paulo. Desde então, a ideia já foi seguida por outras unidades, como a primeira Vara do Trabalho do Gama, no Distrito Federal. Veja na reportagem de Luana Carvalho como foram essas experiências. Basta ouvir esse som para dar aquela olhadinha no aplicativo WhatsApp. Conversas privadas, grupos de amigos e até mesmo grupos de trabalho. Todo mundo conectado. É meio automático, né? O celular vibra, a gente já quer saber o que está acontecendo nos grupos, quais são as discussões. Tocou tá olhando, é impossível você não querer responder, né? Na hora que recebe. Toda hora eu tô conversando com o pessoal, sim, se tocou, se eu vejo que tem alguma atualização eu converso, porque enfim, é o jeito da gente falar com o pessoal hoje. A ferramenta, que já supera 1 bilhão de usuários em todo o mundo, agora também já é realidade nas conciliações da Justiça do Trabalho. O aplicativo, já usado por todos no dia a dia, promete agilizar as ações trabalhistas. A primeira Vara do Trabalho do Gama, no Distrito Federal, por exemplo, utilizou pela primeira vez o aplicativo para promover um acordo de conciliação entre uma trabalhadora e uma empresa de ônibus. E o resultado foi um sucesso. A juíza Tamara Gil explicou que toda a negociação foi realizada pelo celular, com a participação dos advogados de ambas as partes. A conciliação foi oficializada no dia seguinte, em audiência presencial. Nós trocamos os celulares, com o compromisso de que seria para o acordo apenas, né? Não seria para outros fins. E foi aberto o grupo com o número do processo, o nome do grupo. Então, eu dei início às conversações como se estivesse numa audiência presencial, com as mesmas colocações, né? Se as partes têm acordo e com aquela fazendo a mediação que o juízo normalmente faz na audiência presencial, só que era na via virtual, né? O processo trabalhista envolvia uma cobradora que solicitava direitos trabalhistas, como férias, 13º salário e aviso prévio. Para o advogado da empresa, o acordo feito com o uso do aplicativo foi rápido e satisfatório. Foi excelente a experiência, dado a possibilidade de uma negociação mais tranquila, mais serena por parte das partes. O tempo de negociação e de debate foi maior. Buscando sempre o equilíbrio do acordo e, no final, o mais importante foi a celeridade que se deu a isso, porque as partes chegaram à audiência já no consenso, fizemos a audiência, que demoraria, no caso, meia hora e menos de 10 minutos, estava pronto homologado o acordo. Para a juíza, a maior vantagem é a agilidade. A ferramenta será utilizada em mais audiências. Eu acho que a gente não pode ignorar a tecnologia. A justiça deveria estar acompanhando as inovações da tecnologia também. Se existe uma forma mais simples, né, que não gera custos nem
deslocamentos, né, pessoas no trânsito, pessoas deixando de estar trabalhando aquele dia para vir aqui na vara, né, inclusive testemunhas. Eu acho que isso não pode ser ignorado pelo judiciário. O judiciário tem que acompanhar. Essa forma de conciliação foi inspirada nas negociações por WhatsApp promovidas pelo Fórum do Trabalho de Campinas, que usou esse recurso pela primeira vez em maio de 2015. Como nós tínhamos uma demanda muito grande, a ideia de fazer essas negociações através de um dispositivo, de um aplicativo, surgiu dessa necessidade de prestar um atendimento melhor. Então, a equipe aqui do centro pensou que a mediação necessita trabalhar com diálogo, com facilidade de diálogo. E nós precisávamos de uma ferramenta que facilitasse esse diálogo. Então, a ideia, nós achamos que tinha tudo a ver a facilitação desse diálogo com a utilização de uma ferramenta tão popular. A iniciativa tem sido bem aceita pelos advogados. Dentro das regras estabelecidas para negociação, dentro do horário, né, um exemplo, a gente pode estar fazendo qualquer outra coisa e negociando um acordo, né? Manda proposta, estuda quanto à proposta, enfim, ganha uma agilidade gigantesca com essa plataforma aí, esse novo sistema. Desde que foi implantado, já foram finalizados 55 acordos na 15ª região por intermédio dessa ferramenta, com mais de 4 milhões de reais homologados. O projeto, chamado de Mídia e Mediação, usa diversas plataformas digitais. Foi criado um site e um perfil do Centro Integrado de Conciliação no Facebook. E as conciliações também podem ser feitas via chat. Para 2016, o desafio grande é consolidar esse projeto. Então, nós já montamos uma equipe de mediadores voluntários, recém-formados pela Escola Judicial, que vão atuar com o processo aqui de Campinas. E consolidar esse projeto, desenvolver uma ferramenta a partir do próprio site do tribunal, que já está em estudos, que vai possibilitar também mais uma forma de acesso, não só pelo WhatsApp, mas uma espécie de chat. E também compartilhar essa experiência com outras justiças. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. Um trabalhador que queria o pagamento de horas extras por ter sido voluntário nas eleições teve recurso negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. A decisão teve como base resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece que os dias de compensação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral não podem ser convertidos em pagamento. A 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis condenou a rede de supermercados Macro a pagar R$ 500 mil de indenização a uma empregada vítima de assédio moral. A trabalhadora comprovou ter sofrido racismo por parte de uma colega e afirmou que denunciou o caso para a gerência e nada foi feito. A rede atacadista pode recorrer da decisão. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais decidiu que um motorista incapacitado por transtornos psiquiátricos não pode pedir demissão ou rescisão indireta. Para os desembargadores, o afastamento por problema de saúde mental o impede de tomar qualquer decisão sobre o caso. O trabalhador pode voltar a entrar com o pedido quando estiver apto para a prestação de serviços. Daqui a pouco, em Brasília, núcleos de conciliação dos Tribunais Regionais do Trabalho se reúnem para debater formas de estimular acordos. E ainda hoje, direto de Santa Rosa do Purus, no Acre, o trabalho itinerante da equipe do TRT da 14ª Região. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, abriu concurso para 11 vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de juiz do trabalho substituto. O salário é de R$ 27.500. Os candidatos devem ter 3 anos de atividade jurídica exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito no ato da inscrição definitiva e não ter antecedentes criminais. As inscrições estão abertas até 17 de março pelo site www.concursosfcc.com.br. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação.
ministro Ives Gandra Martins Filho assumiu a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o biênio 2016-2018. Em seu discurso de posse, ele disse que vai dar prioridade à uniformização da jurisprudência, de modo a dar segurança jurídica à sociedade e orientação clara aos magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição. O ministro Emanuel Pereira é o novo vice-presidente do TST e do CSJT, e o ministro Renato de Lacerda Paiva é o novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho. O TRT do Mato Grosso participou do lançamento do projeto Ribeirinho Cidadão. A iniciativa promove atendimento jurídico, de saúde e assistência social à população ribeirinha de 46 comunidades nos municípios de Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Poconé e Jucimeira. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás realizou palestra sobre o novo painel do processo judicial eletrônico. O objetivo foi orientar os participantes sobre as novas funcionalidades do sistema para o painel do perito. Participaram peritos, médicos e engenheiros que atuam junto à Justiça do Trabalho goiana. Os núcleos de conciliação dos Tribunais Regionais do Trabalho se reuniram em Brasília para debater formas de estimular acordos. O foco da discussão foi a resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses. O número de casos novos que ingressam no Poder Judiciário cresce a cada ano. Em 2014, chegaram à Justiça brasileira quase 29 milhões de processos, segundo dados do relatório divulgado em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça. Na Justiça do Trabalho, foram quase 4 milhões de novos processos. Mesmo assim, o número de casos resolvidos é maior do que esses que chegaram. Foram 4,2 milhões de processos solucionados. Mesmo sendo uma das mais céleres do país, a Justiça Trabalhista investe em métodos alternativos de solução de conflitos judiciários, como a conciliação. Por isso, o TRT da 10ª Região promoveu o 3º Encontro Nacional dos Coordenadores de Núcleo de Conciliação da Justiça do Trabalho. O evento reuniu 15 dos 24 regionais trabalhistas do país e debateu a resolução número 125 do CNJ, que visa uniformizar os serviços de conciliação e outros métodos consensuais na justiça brasileira. Para o coordenador do Núcleo de Conciliação da 10ª Região, existe a perspectiva de a Justiça do Trabalho sair do alcance desta resolução. Isso exige que nós, inclusive mais amadurecidos, mais organizados, mais articulados, nós gestores da conciliação de todo o país, venhamos a nos reunir para refletir conjuntamente e avaliar aquilo que nós consideramos mais adequado em termos de normatização de política judiciária de conciliação para a Justiça do Trabalho. Segundo esta juíza, é importante resgatar a imagem de que em uma conciliação, todas as partes envolvidas saem ganhando. Não a forma de enxugar processo, mas de resolver principalmente a lide que está além do processo, aquela lide sociológica, a paz entre as partes. Para o presidente do TRT-10, a complexidade dos conflitos trabalhistas exige muito mais do que soluções técnicas dos magistrados, e a conciliação é uma importante ferramenta para isso. É um momento estratégico, nós não podemos conceber a Justiça do Trabalho, que é uma justiça que sempre esteve envolvida na conciliação, uma Justiça do Trabalho alheia ou não participante da formulação das políticas nacionais dos tratamentos do conflito de interesse. No próximo bloco, Justiça do Trabalho conclui mais um ciclo da vara itinerante na Amazônia e visita 4 cidades acreanas. E no quadro Jornada Extra, conheça a rotina de um servidor do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que depois do expediente se dedica à arte da caricatura. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de São Paulo publicou mais um post no Facebook sobre a personagem Justina. Dessa vez, ela vai dar dicas de estágios, já que entrou na faculdade de administração. Acesse a página da Justina e conheça mais sobre os direitos trabalhistas. facebook.com/TRTSP2.
O TRT da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, promoveu mais um ciclo da vara itinerante, visitando 4 cidades acreanas. A partir de hoje, a jornada vai mostrar em 3 reportagens como foi esse trabalho que levou justiça e cidadania a cidades praticamente isoladas do resto do país. A primeira parada foi em Santa Rosa do Purus. Acompanhe. A aparente tranquilidade deste povo acreano maquia a realidade de um povo esquecido, seja pelo poder público ou pela própria sociedade. Santa Rosa do Purus, distante 300 quilômetros da capital Rio Branco, está localizada no Vale do Acre, às margens do rio Purus, na fronteira com o Peru. Pode-se dizer que a sua população, estimada em 5.800 habitantes e composta na maioria por índios da etnia Kaxinawá e Axaninca, vive no exílio no seu próprio país, onde a presença do Estado se restringe aos repasses constitucionais. Isolado, só se chega ao município pelo rio ou via aérea. O rio Purus é o grande articulador do espaço regional, sendo o transporte fluvial o principal meio para o deslocamento de pessoas e de mercadorias que abastecem o município. Mas foi pelo ar que a equipe da Justiça do Trabalho chegou ao município para mais um ciclo da vara itinerante, já que a vara do trabalho mais próxima fica em Sena Madureira, a pouco mais de 200 quilômetros. Mas antes de falar dos trabalhos e das audiências realizadas na cidade, vamos começar da capital. Neste momento, começamos de fato a nossa viagem em mais um ciclo da vara itinerante da Justiça do Trabalho da 14ª Região. A partir de agora, vamos entrar neste avião bimotor e vamos para os municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Com a gente, a equipe formada aqui pelo juiz do trabalho Celso Botão, Ediciane, da Vara do Trabalho de Feijó, e o nosso amigo Hilário, aqui do Fórum Trabalhista de Rio Branco, né? Então, a partir de agora, vamos começar essa viagem. Doutor Celso, a primeira vez que o senhor está indo, né? Primeira vez em audiência itinerante para o Vale do Juruá. E a expectativa grande, como é que está? Uma grande expectativa de levar a prestação jurisdicional até o trabalhador que se encontra nos mais distantes locais do Acre. E isso é importante porque representa verdadeiro acesso à justiça, representa a superação de obstáculos para que o jurisdicionado possa realmente ter o seu direito garantido. Chegando ao município, a equipe foi direto se instalar na Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus para realizar as 3 audiências agendadas, todas envolvendo o município, o principal empregador da cidade. Já no primeiro acordo, o ex-vigia Francimar Dias quase não conseguiu comparecer e por pouco não teve seu processo arquivado, devido a um acidente com um caminhão que tombou num ramal 1º de maio. Francimar é um dos muitos trabalhadores contratados pela prefeitura sem concurso público e que, por isso, acabam tendo direito somente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O juiz do trabalho, Celso Antônio Botão Carvalho Júnior, propôs a conciliação e o município aceitou. Na ocasião, representado por João Narciso da Silva, chefe do setor de pessoal e recursos humanos da prefeitura. Eu era vigia na garagem, aí o prefeito assumiu a prefeitura e me jogou fora sem sequer me dar nenhuma carta de demissão, entendeu? Aí eu procurei do meu direito, eu sabia que eu tinha direito. Outra ação trabalhista envolveu o senhor Jesus Lopes Roque, índio da etnia Kaxinawá, que trabalhou por 12 anos como piloto de barco para a prefeitura. Contratado em 2000, também sem concurso público e dispensado sem justa causa em 2012, o trabalhador afirmou que nunca recebeu férias e nem 13º salário. No acordo tabulado pelo juiz, irá receber R$ 6.000 e 6 parcelas, referentes ao FGTS não depositado. Eu não sabia meu direito, né?
Eu estava dando aldeia, eu estava trabalhando dando aldeia. Agora que eu cheguei, uma oportunidade que juízes que chegaram aí, eu aproveitei, eu procurei meu direito, né, para mim receber final de mandado, né. Na aldeia Nova Moema, onde reside, seu Jesus relatou que muitos outros enfrentam a mesma situação trabalhista. Não foi só eu não, tem muita gente que esse problema que está acontecendo lá na aldeia, mais ou menos assim de 8 pessoas ainda está sofrendo, né. Conselheiros tutelares aproveitaram a passagem do juiz, que acontece uma vez por ano no município, para expor as dificuldades e buscar orientações sobre o contrato de trabalho com a prefeitura. Além de realizar as audiências, tivemos a oportunidade de esclarecer aos trabalhadores que compareceram aqui à Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus os direitos que eventualmente eles tenham e os caminhos que podem ser utilizados pelo trabalhador para o acesso verdadeiro à justiça. Mas antes do embarque para Jordão, o juiz tinha mais um compromisso na cidade. Agora, com os alunos da escola Antônia Fernandes Moura, já que a vara itinerante também é uma oportunidade para a Justiça do Trabalho se aproximar da comunidade, por meio dos projetos sociais. Neste caso, o Justiça do Trabalho vai à escola. Os olhares atentos e carentes de informações sobre direitos e deveres trabalhistas acompanharam as instruções do magistrado. Muito carente. A gente tem dúvida, às vezes precisa registrar algum ato que só a Justiça do Trabalho resolve e nós não temos, só quando vocês aparecem. É de muita importância vocês virem aqui sempre. Aprendi que ele tem muitos direitos, aprendi o que não sabia que era o 13º, não sabia disso, eu aprendi hoje. Missão cumprida em Santa Rosa do Purus, a equipe prepara-se para a próxima missão desta vara itinerante, Jordão. Vamos até Porto Alegre conhecer a rotina de um servidor do TRT da 4ª Região. Depois do expediente, ele se dedica à arte da caricatura. É o que você confere no quadro Jornada Extra. Foram 20 anos trabalhando em um único local. Era aqui, na 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que Marcelo passava a maior parte do dia trabalhando. É um caso também raro, né? Porque a gente vê muitos colegas aí que mudam, né? Passam por várias varas, mas eu acredito que eu sou uma pessoa fácil de lidar, assim, não tive problema. Nesse tempo todo, Marcelo se dedicou à execução trabalhista, fase do processo em que há o cumprimento do que foi determinado pela Justiça. A execução é a parte, quer dizer, final do processo, e é importante, além de ser uma área com muita responsabilidade, né? Porque te envolve todo aquele processo da execução, mas ao mesmo tempo tu mexe com dinheiro, com valores, tu mexe com a vida das pessoas, porque tu está trabalhando, está tirando de uns, no bom sentido, porque devem, e está passando para outros. Em novembro de 2015, o servidor mudou de setor, mas ele não esquece dos amigos e sempre que pode faz uma visita. O boneco dele ficou como lembrança. Agora o servidor vai auxiliar na expedição dos alvarás na 12ª Vara do Trabalho do TRT da 4ª Região. Todo o dinheiro que é movimentado dentro do processo para liberação desses valores é feito através de um alvará judicial. Depois que encerra o expediente no tribunal, o servidor começa uma outra jornada. E nela, lápis e papel são companheiros inseparáveis. O Marcelo é um caricaturista. Isso aqui é um companheiro, né? São companheiros. Desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre tive um papel, um lápis, ou vários papéis. Até porque meu pai trabalhou uma época na livraria do Globo, que foi uma livraria muito conhecida, então ele ganhava aparas de papel, que na realidade eram folhas enormes. Então o papel era uma matéria-prima que eu tinha abundância em casa, né? E aí lápis, e aquilo para mim era um divertimento, era um passatempo, era uma coisa que me dava muito prazer, como dá até hoje, né? Os traços que começaram a ser feitos na infância ganharam formas e precisão com o passar dos anos. Rapidamente, a folha em branco ganha sentido e o grafite vai definindo o desenho.
Em 5 minutos está pronta a caricatura, que pode enfatizar vários aspectos. A caricatura ela tem vários tipos de caricaturas, pode ser, né, a gente pode aplicar assim. A caricatura, desde a caricatura exagerada, aquela que acentua bastante assim, elementos que o caricaturado tenha, né, de sobressalente, nariz, ouvidos, orelhas, né, olhos, sobrancelha. Isso aí tem caricaturas que aumentam isso, exageram para mostrar esse tipo de característica. E outras, como eu faço também, variadas, são caricaturas porque não são retratos fiéis, não são desenhos fiéis, mas são muito próximos da realidade. Então são caricaturas mais delicadas, mais, né, próximas da realidade. É o que agrada mais, por exemplo, em eventos. Porque normalmente tu não conhece as pessoas que estão desenhando. Às vezes tu não sabe se a pessoa quer aquele tipo de arte exagerada, mas faz também. Se for a pedido do cliente, eu exagero, não tem problema nenhum. A partir de uma fotografia, ele consegue deixar o desenho mais próximo da realidade. Segundo Marcelo, a maioria das mulheres que ele já caricaturou quis passar longe dos traços exagerados. A mulher é muito exigente, né? Elas já sentam na tua frente dizendo assim, não me faz feia. E aí tu já tem que começar do contrário, tem que começar bem bonita, né? Porque elas têm uma exigência assim, e tu tem que saber respeitar também essa vontade das pessoas. O trabalho de Marcelo já ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul e foram parar em vários estados do Brasil e também na Europa e nos Estados Unidos. As caricaturas feitas por Marcelo personalizam objetos para festas, casamentos e formaturas. Hoje, o caricaturista contabiliza 50 mil desenhos. No currículo do artista também estão essas 2 cartilhas ilustradas para o TRT do Rio Grande do Sul. Com linguagem e desenhos simples, elas orientam empregados e empregadores sobre os trabalhos rural e doméstico. O servidor conta que ficou orgulhoso pelo convite do tribunal. Muita gente trabalhou comigo muitos anos sem saber que eu desenhava. Isso, às vezes as pessoas dizem, pô, mas você não sabia que eu desenhava. Porque eu não misturava as coisas, né? Então, mas no momento que eu comecei a mostrar o trabalho, que eu comecei a aparecer, né, surgiram as oportunidades. E as cartilhas, essas cartilhas para o trabalhador rural e o trabalhador doméstico, foram justamente porque surgiu o interesse da parte do tribunal de agregar ali naquela cartilha um elemento, né, de um servidor, né, o trabalho de um servidor. E para mim é interessante e foi, né, valorizado também. E como não poderia deixar passar essa oportunidade, a equipe do Jornada também foi caricaturada por Marcelo. Tudo bem, até que ele pegou leve com a gente. Olhem como fomos retratados. Para desenhar, o desenho tu consegue fazer tudo. Essa é a vantagem do desenho, né? Que é o que tu imaginar e conseguir passar para o papel vai servir. Com certeza vai ser bem recebido pelas pessoas. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!